Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo no Manual de Estratégia para 2026. A ideia aqui é desconstruir como uma gigante do bem-estar está planejando virar o jogo no seu modelo de vendas. E o segredo, olha só, é bem simples: parar de empurrar produto e começar a oferecer solução. Bora entender como eles querem fazer isso na prática? E tudo começa com essa pergunta que é a espinha dorsal de toda a estratégia. Pense bem, como é que se vende um sentimento? No mundo que só quer saber de fatos e dados. Num mercado lotado de informação por todo lado, como é que se vende algo tão pessoal, tão intangível quanto bem-estar? Esse é o grande dilema, né? É o desafio de qualquer marca nesse setor hoje em dia. E a resposta da marca para esse dilema está aqui, bem na nossa frente. É uma mudança de identidade, uma transformação de verdade. É deixar de ser aquele vendedor que só mostra o catálogo, sabe? Para se tornar um consultor, alguém que de fato resolve um problema. A virada de chave, o mais importante, não está nem na técnica de venda, está na intenção. É basicamente parar de falar, falar, falar e começar a ouvir. Ok, mas por que essa mudança toda justamente agora? A resposta é simples, porque o consumidor mudou, ele evoluiu. O próprio manual deixa isso bem claro. Ninguém mais está procurando só um cheirinho gostoso. O cliente lá de 2026, e na verdade já o de hoje, quer soluções completas, sistêmicas, que cuidem tanto do corpo quanto da mente e com resultado comprovado. Então vamos para a primeira parte do playbook desse consultor. A abordagem é totalmente digital first. E o lance aqui não é só fazer anúncio, sabe? É usar as redes sociais para construir autoridade. A grande ideia é que a venda online deixe de ser um catálogo de produtos e passe a ser um convite para um novo estilo de vida. E uma das táticas principais para isso é o que eles chamam de microlearning. A estratégia é genial na sua simplicidade. Vídeos curtinhos, de 30 segundos por Reels, TikTok, focados em resolver um problema bem específico. Um exemplo prático: 3 gotinhas de peppermint no chuveiro para ajudar a focar de manhã. Por que isso funciona? Porque hoje em dia a atenção das pessoas é ouro. Entregar uma solução rápida, de valor imediato, é o jeito mais certeiro de ganhar confiança e mostrar que se sabe do que está falando. E toda essa estratégia digital se sustenta em 3 pilares. Pense comigo. Primeiro, o microlearning, aquele conteúdo rápido que a gente viu para atrair atenção. Depois, a coisa evolui para comunidades de suporte, em grupos de WhatsApp, Telegram, para manter o cliente por perto, para fidelizar. E por fim, para amplificar tudo isso, parcerias com influenciadores de nicho, pessoas reais como professores de yoga, nutricionistas, que trazem uma confiança, uma autenticidade que, convenhamos, uma celebridade gigante muitas vezes não consegue mais entregar. Certo, mas e depois que a pessoa compra, como garantir que ela volte? Aí entra a peça-chave, o LRP, o Programa de Recompensas por Lealdade. Basicamente, é um programa de assinatura mensal, e esse é o verdadeiro motor da coisa toda. É o que transforma uma compra isolada num relacionamento de longo prazo. E é isso que, no final das contas, sustenta o negócio. Mas olha só, a estratégia não é só sobre o mundo digital, não. O segundo grande pilar do manual é profundamente humano. É sobre a arte de ouvir. É nesse momento que a venda consultiva, o cara a cara, entra em jogo para criar aquelas soluções que são feitas sob medida para cada pessoa. E o próprio manual traz a regra de ouro com essa frase que é muito forte. O erro comum é falar do óleo antes de ouvir a dor. A filosofia por trás disso é bem direta, né? É como o médico, primeiro o diagnóstico, depois o remédio. Em outras palavras, a solução só vai fazer sentido depois que o problema for entendido de verdade na raiz. E é exatamente aqui que a escuta vira estratégia de negócio. O manual mostra como personalizar a abordagem para públicos diferentes. E não é só sobre indicar produtos diferentes para homens, mulheres ou famílias. É muito mais do que isso. É sobre falar a língua de cada um desses grupos, entender e focar nas dores e nos desejos que são específicos deles. Bom, mas a gente sabe que no mundo real nenhuma estratégia é a prova de balas. Sempre vai ter objeção. E claro, o manual pensa nisso e dedica uma parte inteira a transformar esses desafios, essas barreiras, em momentos de conexão, de educação. E o desafio número 1, sem nenhuma surpresa, é o preço. O guia é bem pé no chão quanto a isso. Ele reconhece que essa é a primeira e maior barreira que qualquer consultor vai encontrar pela frente. E a solução para essa objeção de preço começa com um número: 250. É esse o número aproximado de gotas, ou seja, de doses, que tem dentro de um único frasco de 15 ml.
Com esse número na cabeça, a estratégia fica óbvia, né? É mudar completamente o foco da conversa. Em vez de falar do custo do frasco, a conversa vira sobre o custo por gota, por uso. E aí, quando o preço é diluído em centavos por cada uso, aquela percepção de que o produto é caro começa a desaparecer. E para dar ainda mais peso para essa conversa sobre valor, o manual se apoia no selo CPTG. Isso é muito mais que um certificado técnico. Ele funciona como uma âncora, uma garantia de pureza, de potência, que justifica o porquê de se investir num produto premium em vez de ir numa alternativa sintética mais barata. Tá. E para aquela pessoa cética que simplesmente diz: "Ah, isso aí não funciona para mim"? Para isso, o manual tem um processo de 3 passos que ele chama de amostragem inteligente. Primeiro, dá uma amostra, mas não qualquer uma. Uma amostra focada em resolver um problema real daquela pessoa. E aí vem o passo mais importante de todos: um follow-up, um contato pessoal dentro de 48 horas para conversar sobre como foi a experiência. A lógica é: a experiência pessoal convence mais do que 1000 palavras. Certo? Agora vamos ver como todas as peças desse quebra-cabeça se juntam num modelo prático, que funciona. O guia chama isso de protocolo de sucesso de 48 horas, e é um sistema todo desenhado para gerar resultado e rápido. E como funciona esse protocolo na prática? Geralmente, num evento pequeno, pode ser até online. O segredo é ter foco total. Convida-se um grupo pequeno de pessoas e o objetivo é resolver um único problema que seja comum a todos. Por exemplo, dificuldade para dormir. A ideia é gerar uma vitória rápida, uma solução que a pessoa sinta na hora. E o fechamento? É oferecer um kit inicial, já mostrando quanto se economiza levando o pacote completo, o que facilita muito a decisão. Mas não adianta nada ter uma super estratégia se não dá para medir, né? Vira só conversa. Por isso, o guia define o que é sucesso com números bem claros. As métricas que importam são a taxa de retenção no programa de fidelidade, o LRP, o número de novos clientes, claro, e talvez a mais crucial de todas, a taxa de conversão, ou seja, quantas daquelas amostras de fato viraram uma venda. E para fechar, olhando lá para 2026 e para o futuro, o manual adiciona um último pilar. Um pilar que hoje em dia não é mais uma opção, é uma obrigação para qualquer marca que se preze: a sustentabilidade. É inegociável. E a maneira de colocar isso em prática é através do que eles chamam de fornecimento por co-impacto. O que é isso? É um modelo que muda totalmente a narrativa da venda. Cada compra deixa de ser só uma transação, sabe? Ela se transforma num ato de apoio direto à comunidade de agricultores no mundo todo. De repente, o produto ganha uma história, ganha um propósito muito maior. Então, no final das contas, o que a gente tira de tudo isso? Todos os pontos dessa estratégia, todas as táticas, levam para uma única e grande conclusão. O futuro das vendas, pelo menos nesse setor, não é mais sobre produtos na prateleira. É sobre consultoria. É sobre soluções. Mudar de um modelo de transação para um de consulta não é só uma opção. É o único caminho para evoluir. E isso nos deixa com uma última pergunta, que vai muito além do mundo do bem-estar. Pensando num cenário global, com consumidores que têm toda a informação do mundo na palma da mão e com mercados cada vez mais saturados, será que o futuro de todas as vendas, de qualquer setor, não é inevitavelmente se tornar mais consultivo? Fica aí a reflexão.